Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento da plataforma de Supergestor da Logic.Tal. A primeira coisa, eu gostaria de dizer o que é Logic.Tal. Uma tradução literal dela é caminho lógico, então a gente se baseia tudo em como descobrir a lógica das coisas. O nosso propósito é focado muito em lógica. Qual que é a estrutura lógica de cada coisa. Então a gente estuda muito, organiza isso e deixa pronto de maneira lógica em todas as frentes que a gente vai atuar. Então a primeira coisa que é importante é saber a nossa filosofia, o nosso jeito de trabalho lógico e tal de ser. E agora a gente vai fazer um review de toda a plataforma, começando pela metodologia. Qual que é a metodologia que a gente utiliza aqui? Primeira coisa, planejamento estratégico integrado. A gente consegue ver a empresa como um todo, é como se fosse um organismo vivo, onde todas as partes têm que funcionar de maneira igualitária, de maneira ordenada. Por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo do carro, que muita gente acha que o motor é a coisa mais importante de todas. Eu sempre me questiono, e se a roda não tiver, ela funciona? A empresa é parecida, porque a gente quer vender, mas será que a nossa entrega é boa? Será que a nossa gestão é boa? Será que o nosso marketing é bom? Será que a estrutura básica de entrega é boa? Então a gente precisa olhar a empresa como um todo, todas as partes precisam ser funcionais, tudo tem que estar de acordo, fazendo o seu papel para a tua empresa ter sucesso. Não adianta você ter um setor extremamente bom se os outros setores não funcionarem. Por exemplo, eu vou vender um monte, mas não entrego nada, a tua empresa não é boa. Pode estar fazendo caixa, mas o futuro dela é complicado. E vice-versa, não adianta também ter um produto fantástico que todo mundo acredita que tenha, e você não conseguir vender aquilo. Então você precisa ter essa visão integrada da tua empresa, ter uma visão global, todas as partes funcionando de maneira adequada. Então essa é a metodologia Logic.Tal. A plataforma e tudo que a gente trabalha, ela é focada numa visão macro da empresa, tá? Uma visão global da empresa, integrada entre as partes para ter o melhor resultado possível. Agora, como é que funciona a plataforma por si só? A primeira coisa que a gente costuma fazer é ter uma ideia da realidade da empresa. Então a gente faz um diagnóstico. O diagnóstico, a gente entra aqui, atualizar registros, e vai ter algumas perguntas de 0 a 10 para você responder. A parte de modelagem de negócios, como é que é o mapa global da tua empresa, gestão financeira, comercial, venda passiva, que é a parte de marketing ajuda na venda, sustentabilidade, a parte ESG, a parte onde a gente se preocupa com a sociedade, negociação, regulações, então a parte regulatória da empresa, marketing operacional, pessoas e cultura, inovação e experiência do cliente. Aqui a gente vai ter uma visão macro da tua empresa, 360 graus, para a gente ter uma análise profunda que vai gerar o gráfico radar azul, primeira nota inicial. Então batemos uma foto da tua realidade, da tua empresa como um todo. A gente tem o diagnóstico. O que é interessante aqui? Porque eu coloquei o qualitativo e o quantitativo nessa apresentação. O que é nosso ideal do diagnóstico? A gente faz perguntas que teoricamente são qualitativas, ou seja, não são numéricas, e transforma isso em dados numéricos para a gente conseguir medir e interpretar. Então, nosso diagnóstico foi pensado nisso. A gente faz perguntas para vocês, por exemplo, como é que está o comercial de vocês? Isso é uma pergunta qualitativa, você vai sentir isso. A gente pergunta numa escala de 0 a 10 para a gente poder quantificar essa noção de comercial que você está tendo. Então a gente trabalha nessa condição de transformar o qualitativo em quantitativo, aquele sentimento em dados numéricos para a gente ter um gráfico completo da tua empresa. Depois disso a gente vai para a parte de governança corporativa através dos painéis. Então o que é governança corporativa? É a estrutura que rege a tua empresa, as regras globais da tua empresa. Por exemplo, missão, visão e valores, como é que é teu comercial, as tuas perguntas básicas. Então, todos os painéis focados naquela frente do diagnóstico, a gente tem atuação. Modelagem de negócio, como é que é teu modelo de negócio? Tua gestão financeira, como é que é? O teu comercial, a estrutura macro dele. Venda passiva, sustentabilidade, negociação, regulações, marketing operacional, pessoas e cultura, inovação, experiência do cliente. Você vai ter aqui o regramento geral do teu negócio. Eu sempre sugiro seguir a sequência lógica de você descrever as atividades da sua empresa,
Depois que você descrever as atividades da sua empresa, você consegue criar a governança da tua empresa através da nossa automatização com inteligência artificial. Então você vai vir aqui detalhar o máximo possível, quanto mais informações na entrada, mais resultado a gente tem na automação. Então você faz o descritivo dos teus produtos, a tua entrega, teu quadro de funcionários, todo o descritivo global do teu negócio aqui, para depois de conseguir ter uma automação cada vez mais detalhada da sua empresa. Isso aqui serve para todas as frentes, né? Você tem todas as frentes em relação a isso. Você vai automatizando, vai clicando nesse botão, a IA vai gerando o resultado. Deixa eu ver se esse aqui está funcionando, só para vocês terem uma ideia de como é que seria. Eu não botei dado nenhum de entrada, então vai ser uma empresa aleatória aqui, ou pelo menos genérica, só para ele ter uma resposta com IA. Nos passou aqui, então nos passou uma coisa genérica, como a gente tinha mencionado, porque a gente não tem dados lá na entrada, tá bom? Mas é assim que funciona. Dá um clique, 2, 3 segundos, tem uma resposta da governança para vocês terem como noção de início. Então vocês têm a parte diagnóstico, depois completo o regramento geral, que é a governança corporativa. Agora a gente já tem a regra geral, global, rígido do teu modelo de negócio, da tua estrutura, da tua governança. A gente vai começar a ir um pouco mais para o operacional, que são os processos. Os processos é aqui onde a gente está trabalhando, nessa parte de processos. E quando você vem aqui, é importante que todos os processos, a gente utiliza a linguagem de BPMN, a gente vai se aprofundar depois, só estou dando um quadro geral, que esse aqui é o nome da linguagem que a gente utiliza. Quando você entrar aqui, vai ter a tua linguagem para desenho técnico de processos aqui dentro, tá bom? Então você vai mapear o teu processo, vai escrever aqui todos os setores da tua empresa, o que é relevante. E o que é legal aqui? Depois que você descreve um processo, você pode editar o POP, que é o procedimento operacional padrão desse processo, ou seja, você desenha ele no BPMN, depois descreve ele aqui em nossa operação, no nosso descritivo através do POP. Então você vai ter um processo organizado e o descritivo do processo para você poder mandar para a sua equipe, tá bom? Agora, o que é interessante? Você já desenvolveu os seus processos, e cada processo deveria ter o que medir nesses processos. Então, sempre falo isso. Você tem um processo desenhado? Ótimo. Agora, o que você precisa desse processo medir? Qual é a eficiência que você tem ali que é relevante? Por exemplo, eu quero fazer um comercial, meu processo comercial, eu recebo leads, depois eu tenho atendimento, eu tenho reuniões. Quantas dessas reuniões são relevantes? O que eu quero medir desse processo? Então, depois que eu tenho o processo desenhado, é muito mais fácil olhar para dentro dessa operação e dizer quais aqueles dados que eu quero medir. E não só isso, eu sempre falo assim, é importante você saber o que medir e ter uma referência de meta daquele dado. Por exemplo, eu quero medir quantas reuniões eu faço por mês no meu comercial. Beleza, eu estou medindo, mas você tem ideia do que você quer de reuniões para o comercial? Eu quero, por exemplo, 20, quero 30. Você tem que ter uma referência, um ponto de partida, porque não adianta só medir e não tiver uma meta. Você não sabe se vai estar bom ou se vai estar ruim. Então é isso que eu sempre peço. Você desenha o teu processo, você vê o que você vai medir no seu processo e depois coloca, seta uma meta para você chegar em cada KPI, ou seja, cada coisa que você vai medir dentro da sua empresa. Perfeito? Agora temos uma empresa funcionando, temos toda a governança, a gente já tem os processos desenhados, a gente já tem o que medir. Agora a gente teoricamente já está rodando uma empresa funcionando e agora a gente pode começar a parte de melhorias, PDCA. O nosso PDCA, a gente trabalha como? A gente pega informações, todo PDCA trabalha da seguinte forma, né? Na minha visão de mundo, você precisa de informações, de dados. Você pode pegar dados internos da empresa, por exemplo, os KPIs, você vai ver se está batendo as metas ou não. Se não tiver, né, você tem um desafio para resolver. Outras coisas que você pode pegar de informações são feedbacks, ou seja, eu posso pegar feedback de cliente, de funcionários e de parceiros, enviar esses links de feedback e vai cair na tua lista de desafios. Escolha uma para trabalhar, manda para o Ishikawa que você vai desenvolver qual que é a causa do desafio, ou seja, pode ser uma causa de matéria-prima, de método, de máquina, de meio ambiente, mão de obra ou de medida, perfeito? Qual que é o problema do teu desafio? Qual que é a causa do teu desafio? Por exemplo, eu estou vendendo pouco.
É questão de método? É questão de pessoas? Não tem pessoa suficiente, é mão de obra? Está faltando celular para ligar? É uma questão de máquina? Qual que é a causa do problema? Eu desmembrei a causa, a gente começa a se perguntar o porquê. O porquê que essa causa está acontecendo? Os 5 porquês tu vai se perguntando cada vez mais o porquê daquela coisa. Por exemplo, eu não tenho telefone, falta de dinheiro. Por que falta dinheiro? Porque a gente está vendendo pouco. Por que está vendendo pouco? Porque, enfim, vai virar um ciclo isso aqui, mas a ideia principal é achar a raiz aqui do desafio. Aqui tu acha a causa, aqui tu vai se aprofundando, se perguntando o porquê para achar a raiz. Debate possíveis soluções, uma solução final. Então aqui seria a metodologia de PDCA. Vou voltar para cá. Agora que você tem um PDCA, desmembrou um desafio, possivelmente você vai precisar de ajustes. Ou você pode fazer um ajuste imediato, ou seja, eu vou fazer isso agora, resolver de uma vez. É uma ligação, é uma coisa que eu posso resolver de maneira imediata, já faço. Se for uma coisa que eu posso resolver de maneira imediata, mas no futuro, por exemplo, um treinamento, beleza, eu vou agendar esse treinamento, fazer isso acontecer e tá tudo bem. Agora, se for uma coisa complexa, que depende de várias etapas e estruturas, eu sempre aconselho você criar um plano de ação. E o jeito mais objetivo agora que a gente está trabalhando é o OKR. OKR é objetivo e chave de resultados. Então, qual que é a lógica aqui? Pense o jeito mais fácil de explicar o OKR. Metas. Então isso aqui é um plano de metas que você queira desenvolver na sua empresa. Por exemplo, eu quero resolver o meu problema comercial, isso é uma meta que eu tenho. Só que acontece, uma meta normalmente ela é muito rasa, eu quero dobrar meu comercial, quero dobrar o faturamento. Isso é um número, né? Eu quero dobrar meu faturamento, é um número, é uma métrica, ok. Mas qual que é o objetivo disso? Por que você está fazendo isso? Então o OKR ele traz essa visão, ele traz o se questionar o porquê da métrica, né? O porquê você está fazendo aquelas coisas. Então você parte do princípio do objetivo, ou seja, você tem que ter um objetivo para estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, comercial. Quero dobrar minhas vendas. Por que não triplicar? Porque o que acontece com o duplicamento das tuas vendas? Então você parte do princípio que você tem que ter um objetivo claro. Esse é o objetivo. Depois chave de resultados. Aí sim entra os dados numéricos. Então eu quero ser referência na minha região em vendas ou como empresa. Aí parte do princípio que você precisa vender o dobro, ou precisa ter 3 vezes mais reuniões, e aí parte para os vários dados que vocês precisam de métricas. E aqui na plataforma funciona assim, você pode criar um novo objetivo, desmembra qual que é o objetivo, depois você adiciona a chave de resultados. Chave de resultados, por exemplo, eu quero dobrar minhas vendas. É uma chave de resultado, depois começa a desenvolver ações para isso. Agendar mais reuniões. E aqui, aí faz todo o descritivo, o responsável, o valor orçamentário disso, o período para isso acontecer e depois o descritivo aqui. Então isso aqui é bem genérico, só para vocês entenderem a lógica, tá? Criou um objetivo, criou uma chave de resultado, pode adicionar outras chaves de resultados, tá? Então o OKR não se baseia só em uma chave de resultado, pode ter mais. Depois você vai desenvolvendo plano de ações para cada chave de resultado, tá? Então uma chave de resultado, quantos planos de ações precisarem, depois outra chave de resultado, quantos planos de ações precisarem. E aqui vai ter as métricas de quantos objetivos a gente tem nos prazos e quantas tarefas realizadas a gente tem. Isso aqui é uma tarefa. A gente botar ela 100%, ela dá ali nas tarefas certinho. E o objetivo precisa estar completo aqui também. Então, o objetivo a gente alcança quando todas as chaves de resultados estiverem completas. Então, se tu tira uma daqui, possivelmente já troca lá. Ó. Tá vendo que está no prazo ou não está? Então, é assim que a gente interpreta os gráficos de OKR. E por fim, a gente tem a IA da Taos. É o nosso agente de IA dentro do nosso software. Eu deixei confirmar se tá, se o nossa chave de acesso está pronta aqui, eu acho que tá. Como eu faço para vender mais? Qual que é a grande sacada aqui, nosso grande poder de IA dentro da nossa plataforma? Quando você pergunta alguma coisa para o ChatGPT, ele não está alimentado com as informações da sua empresa. Quando você pergunta para a Taos IA, a nossa IA aqui do nosso sistema,
Você parte do princípio que todos os dados organizados do teu sistema do supergestor alimenta a IA. Então é muito mais fácil você perguntar aqui e ter resultados valiosos, porque ela já conhece o teu negócio muito aprofundado, do que perguntar direto no chat GPT. Ah, Guilherme, mais a inteligência. A inteligência é a mesma, porque o chat GPT é vinculado ao nosso software. Nosso software utiliza o chat GPT. A grande diferença é que a gente vai ter muito mais inteligência de dados de entrada do que usando o sistema próprio do chat GPT. Então você já nasce com uma IA completamente alimentada, pensada para o seu negócio, para você conseguir desenvolver as suas ideias aqui dentro. Então esse é o nossa super IA que te auxilia na tomada de decisão. Ó. Como faço para vender mais? Ele já conhece a minha empresa. Para aumentar suas vendas, considere as seguintes estratégias: prospecção ativa, melhoria na comunicação, criação de conteúdo valioso, envolvimento de parceria, fidelização de clientes, análise de dados, capacitação de equipe. Aqui está genérico porque ele conhece a nossa empresa, mas não necessariamente essa que a gente está trabalhando. Essa aqui está em branco aqui os nossos painéis, né? Então a gente não preencheu o painel nesse modelo aqui que a gente está usando para teste. Então ela ainda não está extremamente treinada para ser o nosso agente da nossa empresa. Mas a tua ideia na empresa de vocês é que vocês utilizem essa lógica, tá bom? Recapitulando então a nossa metodologia. O review aqui da nossa plataforma, planejamento estratégico integrado, diagnóstico qualitativo que a gente transmite depois em dados, governança corporativa através dos painéis com IA, muito rápido de fazer toda a governança do teu negócio. Depois a gente desenha os processos. Depois dos processos desenhados, a gente vê o que a gente vai medir, os KPIs, PDCA, PDCA OKR e a da TAUS para a gente conseguir desenvolver. Quero mostrar para vocês aqui também, acho que a gente não chegou a falar, a gente comentei, mas não mostrei o painel, né? Gestão de KPIs. Aqui você pode pegar, escolher um novo KPI, baseado naquele processo que você desenhou. O que você vai medir? Eu quero medir, por exemplo, o número de clientes. Unidade. Ele vai criar uma nova raia para você aqui. Você vai colocar a tua meta. Então eu quero 100 clientes aqui, quero 120 aqui, quero 150 aqui. E aqui o número real de cada mês para você conseguir acompanhar. E aqui o legal, você vai ter os dados das suas métricas, os dados financeiros aqui, para você conseguir acompanhar como é que você está na sua empresa. Isso aqui vai ser muito importante para a tua tomada de decisão quando estiver fazendo o teu PDCA. O que está bom, o que está ruim na tua empresa? Você tem que saber preencher isso aqui, bater o olho, saber o que está para cima, o que está para baixo. Eu tenho um gráfico comparativo do real, por exemplo, deu 80, deu 100. Você vai conseguir comparar aqui as tuas curvas. Número de meta 120, número real foi 100. Então esse aqui é um dado negativo para a gente. Vamos lá botar no PDCA, passar um feedback para a gente poder trabalhar lá depois, tá bom? Então nosso controle de dados de KPIs. O financeiro é um pouco diferente. A gente trabalha a meta de faturamento, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão. Meu número real ele não preenche sozinho aqui, eu tenho que editar os dados, ver quantos que eu estou faturando realmente. Então assim, eu faturei 900 mil. Acho que vou botar 90 aqui, senão vai dar zebra. E agora eu posso botar dados de saída? Posso botar dados de saída. Então eu posso vir aqui e botar, eu faturei, mas eu paguei impostos. Eu posso construir meus dados de saída, depois eu boto quantos que eu paguei de imposto. Sei lá, 150. Vou botar isso aqui. Vou botar 15 mil, 90 mil. Vou salvar, você vai ter esses dados financeiros. Então aqui eu faturei, o quanto foi o real, o 9% do faturamento, então está bem abaixo. E a gente tem um lucro líquido aqui no montante desse aqui, porque está conforme o pagamento de imposto. Você vai ter esses dados aqui e o legal é que depois você vai ter isso aqui no nosso sistema de gráficos, né? E deixa eu ver se o agente já vai estar pegando essas informações. Como está meus dados financeiros para janeiro? Ué.
Eu vou consultar o agente. Política de objeção. Eu acho que tá vindo uma mensagem padrão, deixa eu ver. Eu acho que faltou saldo na nossa chave API ao vivo. Mas a lógica é essa, tá? Daí o teu agente vai ter essas informações aqui. Deixa eu voltar aqui na nossa aula geral. Então seria isso. Agora a gente já sabe fazer o diagnóstico, governança corporativa, processos, KPIs, PDCA, OKR e a IA da Talos, tá bom? Pessoal, essa é o nosso review global da nossa plataforma de Supergestor. E a gente sempre está acompanhando, sempre está pegando feedback de vocês. E também sugestões, caso vocês tenham alguma coisa para acrescentar, talvez alguma coisa não tenha ficado bem explicado, a gente vai estar revendo depois junto com vocês, tá bom? Obrigado!